Vamos lá, vamos à famosa retrospectiva do último episódio. Desde o há muito, muito tempo, as terras arco-íris têm sido afetadas por diversos tipos e níveis de poderes tirânicos. Déspotas dominadores, mecanismos violentos e ultras onipresentes. Diversas são as criaturas que já tiveram um poder em suas mãos e usaram para subjugar alguém. No entanto, nada havia sido visto, nenhum fenômeno havia se passado nas terras arco-íris como o tempo sem cor. Então, os heróis mais anti-heróis que eu já vi, que as pradarias ultravioletas já viram, já foram muitíssimo afetados por este fenômeno, pelo tempo sem cor, que tirou muito de suas vidas, né? Que já assim, subjugou de muitas formas possíveis, já os açoitou, já tirou as suas emoções, já mudou o passado de cada um deles, e agora eles estão indo finalmente na direção da última cidade das pradarias, e chegaram, na verdade, nessa última cidade, que é a Cidade Negra. Antes, na pré-cidade, eles encontraram um resto de significado para a vida, talvez algumas profecias fora do tempo que falaram sobre a eternidade, quem sabe isso esteja ligado ao tempo sem cor, ou quem sabe isso tem a ver com o ritmo, isso tem a ver com as coisas estarem fora de seu tempo. Quem é que tem embaralhado esse emaranhado? Talvez a resposta para isso, para essa pessoa, esteja na Cidade Negra. E o que será que os aguarda nesta última empreitada? Me digam vocês, caros habitantes, caros heróis, vocês acabaram de saquear a Beth, Alto Golem, partiram pelo último trajeto da vida de vocês, a caravana se montou pela uma última vez, muito provavelmente, e indo em direção à Cidade Negra, vocês alcançam o seu destino. Como vocês se sentem chegando ao final da jornada? Depois de vocês falarem, eu já descrevo como que é a Cidade Negra. Vamos lá. A viagem foi muito intensa, né? Retirou aí de dentro coisas que a gente tinha esquecido há muito tempo aí. Eu tô calado, cansado, né? Psicologicamente aí depois de tudo. Na verdade, o desejo é que tudo isso acabe o mais rápido possível. É assim que o fantoche está no momento. É claro, ele sabe que ele tem que confrontar algumas coisas, mas ele tá exausto. Certo? Sr. Bigode, Sorinug. O Sr. Bigodes, ele tá razoavelmente tranquilo. Meio entediado, assim, enquanto ele é acariciado pelo humano dele. Observando a paisagem, assim, com aquele olhar completamente desmotivado, assim. Bom, desculpa, pode falar. E aí eu olho assim, tipo... Então, é isso aí? Acredito que sim, né? É uma cidade, é negra, só pode ser ela. O Sorinug, ele tá contente, né, cara? Contente ali, esse cara é alegria em pessoa, né? Essa coisa que ele carrega com ele, assim, que ele ganhou agora, né? O objeto de valor nulo. Que maravilha, que é isso? Ele tá até curvado, assim, com todo aquele peso. Maravilha, chegamos, é agora, é aqui que eu vou encontrar, o espírito que vai fazer toda essa viagem valer a pena. Destruir o tempo sem cor, é isso.
É isso? Acho que sim. Eu acho legal é isso. Pode ir, desculpa. Eu olho sem empolgação. Acho que sim. Ou talvez não, assim, tá parecendo meio. A gente já chegou nessa idade ou a gente ainda tá chegando? Só pra constar. Vocês já chegaram, mas eu vou dar a descrição daqui a pouquinho, pra tirar um pouco mais da esperança de vocês. Eu só olho pro Surinuga assim e falo, pô, essa cara assim mesmo. Caramba, que disposição, eu penso. Eu tô aqui querendo sentar, querendo deitar, o cara, tipo, animadão. É o adolescente e o adulto, né, cara, no trajeto. É isso aí, Basicamente. Ai. é bem isso. Pois, eu queria. O Sorinugi, ele tava pensando, né? Será que meu personagem ele tá muito maligno? Eu chamei de psicopata maravilhoso. Que psicopata maravilhoso. Meu Deus do céu, que personagem é esse? É o herói. Pra mim é muito absurdo. É o herói. Bom, vocês querem as descrições depois desse desabafo desesperançoso de vocês, com exceção do Sorinugi, né? Ele tá gostando. Vambora. Por favor. A tão curiosa Cidade Negra. É o fim. Os bem-vindos e os raros estão aqui. Não há mais medo ou vozes no vazio que essa jornada termina. A primeira e a última cidade reclina-se sobre a costa escura como vinho, imensa, uma repetição turbulenta de um quase padrão imperceptível que se perde no caos sempre que o observador perde o foco. Mas o que é isso? Como uma cebola enlouquecedora, ela se recusa a se revelar, ocultando camadas sobre camadas e mentiras sobre mentiras. Vocês, primeiro, né, o que é a Cidade Negra? A Cidade Negra é uma cidade inteiramente biomecânica. Ela tem coisas, né, tem construções que são orgânicas e tem construções artificiais. E por orgânico, às vezes, a gente não está falando só sobre um corpo físico, sabe? Mas a gente está falando também sobre uma construção que as pessoas tiveram que fazer. Artificial, eu estou me referindo, neste caso, né, especificamente, a provavelmente um mecanismo vivo, alguma coisa que tenha uma IA, que seja companheira do Shining Chrome, neste nível. Mas, de fato, ao olhar para a Cidade Negra, ela é toda um simulacro. Quem quer que olhe para a Cidade Negra vai percebê-la de um jeito. Se uma caravana entra na Cidade Negra, ela se refaz de um único jeito. Para cada criatura que ele vive, ela tem uma visão, uma forma única mesmo de ser. É uma singularidade só, apenas. Então a gente vai fazer o quê? Vai montar como esta caravana percebe a Cidade Negra. O que não muda de forma nenhuma é que ela é sempre uma forma de retratar o fim do mundo, porque ela é o último lugar em que se pode ir. Não se sabe o que existe depois dela, talvez porque ninguém tenha sobrevivido para isso. Existem outras criaturas naquela cidade, mas elas, em sua maioria, são mecanismos violentos, que, como Shining Chrome, podem não ser violentos necessariamente, mas têm essa potencialidade dentro de si. Então eu vou fazer uma pergunta para cada um de vocês. São 8 perguntas para a gente formar a nossa Cidade Negra. E 3 jogadores. Então a gente vai... alguém vai responder mais do que a outra pessoa, mas a gente compensa de alguma forma. Pode ser? Tudo bem? Vamos começar? Quem quer ser o primeiro? Ou a primeira? Pode ser eu. Ok. Vamos pensar o seguinte. Quando vocês chegam na Cidade Negra, a primeira coisa que vocês devem imaginar nesse jogo é a cidade, ela é toda negra de alguma forma? Não sei. Sr. Bigodes, qual é a tua cor favorita? Preto. Preto?
Se é preto, então o céu é todo branco. E as estruturas, os alicerces dessa cidade são todos cinzas. Na verdade, é curioso que ela se chame Cidade Negra nesse exato momento, porque ela tem pouquíssima coisa nesta coloração. A segunda coisa, deixa eu ver, eu vou pela ordem aqui, né, das câmeras. Sorinugi, uma pergunta muito íntima, mas me responda. Qual é a tua jornada pessoal? Encontrar o espírito mais forte para minha aquisição. Então, tudo que essa cidade tem, tudo que ela mostra em cada um dos seus monumentos, né, os ossários, as tinas de reprocessamento, tudo que elas mostram é que ali todas as almas são fracas e que todas elas sucumbiram em algum momento à Cidade Negra. De alguma forma, o que você encontra é a zombaria a tua jornada. Fantoche, conte-nos, conte a todos nós, como você desapontou o seu primeiro amor. Ô, louco, cara. Eu já falei sobre isso em alguma história, não lembro. Não, eu chorei. Sobre a filha, né? Como eu desapontei meu primeiro amor? Morrendo. Eu morri antes de casar. Tudo para Então fugir. essa cidade, ela é construída, né? Ela tem quadros, ela tem outdoors. De alguma forma, ela faz questão de estampar na tua cara tudo aquilo que é interrompido. Sabe, em vez de ter um grande desenho, ele está pela metade. Quando vai se concretizar alguma coisa, ela se quebra. Ela te lembra o tempo todo que você falhou. Que é isso, que você desapontou o primeiro amor. Tem lágrimas saindo desses quadros, lágrimas, assim, aparentam ser cachoeiras de lágrimas e de tristeza. Para qualquer lugar que vocês olhem, gente, o que a Cidade Negra faz é incomodar vocês. Em níveis muito grandes, assim. Isso causa lembranças. Mas não acabou ainda não, vamos lá. Sr. Bigodes, conte para todos nós como você traiu os seus pais ou o seu povo. Expulsando eles do bando. Basicamente, tipo, Expulsando do bando. da primeira caravana que eu participei somente com lords felinos. Então, quando vocês começam a andar pelas ruas da cidade, quando vocês vão fazendo curva, vocês vão se encontrando com algumas parábolas que dão a entender esse abandono, né? Tem sempre algum grupo jogado no chão meio morto, né? Alguém morreu de fome, alguém morreu de sede. Quanto mais vocês andam na cidade, mais vocês percebem que existem mensagens que vocês precisam deixar as pessoas fracas para fora, para longe, né, que vocês precisam despistá-las. E enquanto vocês vão andando, né, aquela sensação de vergonha alheia, assim, aqueles olhares que fazem vocês inevitavelmente se remeterem ao passado. Sorinugi, mais uma para você. Manda. Que sonhos você já abandonou? Que sonhos eu já abandonei. Deixa eu ver. Acho que sim. Já não procuro mais por um amor para passar a vida ou o que resta dela. Abandonei o sonho romântico. Não tem mais romantismo em mim. Ok.
todas as vezes em que vocês paravam para se alimentar, para beber água, todas as vezes que vocês precisavam consumir alguma coisa que vinha da Cidade Negra, ele tinha este gosto amargo, mais uma vez, de abandono. Todas as vezes que vocês bebiam água, vocês sentiam todo o romantismo que abraça a vida indo embora, inclusive o romantismo da esperança que vocês têm. Já parece que essa esperança, esse propósito, está muito mais vinculado a um sacrifício do que, de fato, a um retorno triunfante. Tudo parece definhar na Cidade Negra. Fantoche, quem foi o seu herói ou mentor? Eu acho que esse é o problema. Eu nunca tive uma referência a nada. Eu acordei um ultra e fui sobrevivendo e aprendendo com a vida. Não tive herói. Você percebe muitas vezes que o rosto das pessoas que ali habitam, o corpo delas, né? A ausência de sorriso dessas pessoas mostra que elas não se afiliam umas às outras. Existe uma solidão muito grande. Ninguém se inspira em nada e nem ninguém. Essa cidade não tem heróis. Essa cidade é um completo vazio emocional. É uma falta de referência muito grande. Última rodada. Sr. Bigodes, qual é o seu maior medo? Ficar sozinho. Ele tá sempre acompanhado de um servo, tá sempre acompanhado de coisa. Ficar sozinho. Abandonado. É isso que se reforça, então. Acho legal que depois de um tempo vocês vão se complementando, né? Vocês percebem que as pessoas nunca estão acompanhadas de outra pessoa. Sequer de outra. Não tem duas pessoas andando juntas. É sempre uma única pessoa muito afastada da outra, elas não se falam, elas não se comunicam. Existe um medo muito grande na cabeça de vocês de que elas não consigam mais, não tenham mais uma língua entre elas para dividir. Não parece que elas tenham algum resquício de comunicação entre si, né? E por último, mas não menos importante, Sorinug, é a última. Qual é a sua esperança mais querida? Não sei nem se eu falo, vou perder agora. Não, você não vai perder o sentimento de você, eu só vou zombar dela, é outra coisa. Vai, sem censura, rapaz. Minha esperança mais querida. Então, era no... Assim, eu acho que meio que já perdi, né? Porque eu... Ah, tá bom, peraí. Esperança mais querida. A esperança mais querida dele tem do Sorinug, a minha, na verdade, tinha a ver com encontrar esse guerreiro valoroso para poder enriquecer o meu Westermint. Então, era a única esperança que ele tinha, inclusive, né? Esse guerreiro maravilhoso, essa guerreira iria ornar os ponteiros do meu relógio. Eu me equivoquei, existem monumentos na cidade, né? Existem estátuas, mas todas as estátuas elas homenageiam heróis fracos. Para qualquer lugar que vocês olhem, é sempre alguém que não aguenta levantar sequer a espada assim no chão, sabe? É sempre alguém derrotado, cabisbaixo, tendo a cabeça decepada no exato momento, é sempre alguém ajoelhado para outra pessoa. É um sinal de submissão. É isso que eles cultuam nessa cidade. Então, quando vocês imaginam a Cidade Negra, ela é tudo isso. É por isso que ela é o fim, é a última cidade, é o boa sorte. É uma sequência de 9 episódios de Game of Thrones, o caminho inteiro. Caralho, que decepção, hein? É isso.
só desesperança e morte. É foda. Existem dois caminhos a se seguir aqui. Mas é importante que eu diga para vocês que vocês já sabem, porque a própria Cidade Negra, ela os leva a fazer decisões, a tomar esses caminhos. Um pode se seguir depois do outro. Eu digo para vocês, né, que é importante que vocês cheguem preparados para a última tarefa. Mas existem apenas duas. E elas são, como todo jogo, bem psicodélicas, assim. Existe uma criatura na Cidade Negra que é considerado uma divindade. Ele é um avatar de uma divindade, mais especificamente. E ele fica no final dessa cidade, lá na costa que cai, né? Para dar lugar ao abismo infinito de nada, do lugar nenhum. Esse é outro jogo. Antes dessa divindade, desse avatar... Antes desse avatar... existe uma outra criatura muito poderosa que, reza a lenda, realiza desejos, mas a um custo muito alto. Vocês saberiam dizer, dependendo do resultado de um teste que vocês fizerem. Qualquer teste relacionado à história, por exemplo, pode dar essa informação a vocês. Sempre história ou magia, espiritualidade... coisas do tipo. Quem quiser, ou dá as caras e lá ver o que se trata esse cara, também rola. É com vocês. Só me avisem antes. O pessoal no chat tá perguntando se ele cobra gasolina. Não sei se entendi a piada. Cara, na Cidade Negra você tem que colocar assim... Não sei também, mas vou lançar aqui uma resposta que você tem que colocar 50 litros de gasolina por metro. É isso. Nossa. Caralho, gasolina brasileira, né? Poxa, gasolina brasileira. Sim, exatamente. Aí fica impossível. Boa. Não vai dar, não. É melhor voltar, né? É. Deixa aí, o tempo sem cor nem é tão ruim assim. Calma aí, eu vou jogar necromancia. Vocês querem conversar entre si? É isso? Não, só tô pensando aqui no teste. Tem que falar o teste, né? Isso. É isso, né? Necromancia e aura? É isso? Pode ser? Não, como é que é? Tem que ser inteligência e necromancia mais um D20. Beleza, então. Calma aí, o D20 vai rolar agora. Foi 13. Necromancia eu tenho 3, aí dá 16. Com mais inteligência eu perdi 1, então eu tenho 2. Então deu 18. Ok. Mais alguém vai fazer algum teste? Não tem nada relacionado à história necessariamente. Ou magia, ele falou. Magia pode ser também. Não tem. Eu poderia usar construção? Ah, pode. Ok, vou aceitar. Vai ser mais alto o seu desafio, né? Ele é mais difícil, mas eu aceito. Uhum. É um D20 mais? Inteligência, é isso? Inteligência, mais inteligência, mais construção. Isso. 21. Certo. Fantoche, algo? Vai guardar? Eu vou fazer inteligência mais necromancia também. Manda bala. Foi 13 total. Ok. Eu vou ficar com os resultados mais altos. Fantoche, você tá guiado pelos seus companheiros. Assim como o Shining Chrome tá ali também, tipo, é esse pessoal, né? Pra ele, eu me lembro que uma das maiores decepções foi quando ele teve que perder, deixou de ver empatia, né? Deixou de ter empatia, de ver a beleza nas coisas. Aqui ele tá depressivo, em posição fetal no cantinho ali.
Repetindo a clássica frase dele, né? Eu sou o menos pior do grupo, sendo um mecanismo violento. Exatamente. Eu faço essa piada por você, Yuri. Tamo junto. Vamos aos resultados. Você, Sr. Bigodes, usa construção porque, de fato, essa cidade tem uma organização, né? Apesar dos caminhos... Os caminhos se mantêm, apesar de que eles se constituem de formas diferentes para cada grupo. Você sabe que eles te levam, nesse sentido, para duas possibilidades de caminho. Uma delas é para uma criatura semidivina, vamos dizer assim. E você sabe que ele guarda, ele é quase como um guardião para o avatar da divindade. Essa divindade supostamente não fica ali. Supostamente, né? Nada neste mundo, nada nas Terras Arco-Íris poderia conter o poder de uma divindade. Então o avatar dele fica ali e antes dele fica uma criatura que se chama o Caos Revestido de Possibilidade. Uhum. Esta é semidivina, esta criatura. Complementando com as habilidades necromânticas de Fantoche e do Sorinugi, vocês sabem que ele é uma chama, é uma criatura, um pedaço de alma que pode reconstruir um mundo ou destruí-lo. Mas vocês se questionam, por que procurar por alguma coisa assim? Por que de fato ele não faz alguma coisa em relação ao Tempo Sem Cor? Ele supostamente traz promessas, né? Fala sobre promessas de um mundo sem dor, sofrimento, agonia, morte, de uma vida eterna e infinita. Mas a grande pergunta é a que custo? E será que ele está ligado ao Tempo Sem Cor? É com vocês, caravana. Então, o que vocês acham que a gente faz aqui? Vendo todo o cenário ao redor, não sei se tem muito onde, né, pra gente fugir, assim. Me parece que um ser divino aqui é algo que a gente pode querer olhar um pouco mais de perto. Talvez, vai que o Westminster goste dele. Só sei de uma coisa, né? Já foi nos dito e só tô relembrando que talvez a gente não volte mais daqui. Então agora é hora de topar qualquer coisa maluca que passar pela nossa cabeça. Esse é o final mesmo. Vamos ver esse carinha aí. Bora lá. Afinal de contas, a gente andou todas essas semanas para chegar até aqui. Eu confesso que eu esperava algo melhor. Não. É só decepção mesmo. A vida é isso aí. Parece que o algo melhor já ficou lá pra trás. Arrancado de nós. Não, se a gente não tivesse saído do lugar, aí aquele era o lugar bom. Mas, né? O Tempo Sem Cor tá aí e a gente precisa fazer alguma coisa. Já não sei mais se precisamos. Ele tá muito assim, tipo... olhando ao redor assim, tipo... Claro que precisamos. Você não quer cair no esquecimento, quer? E não é isso que estamos fazendo aqui? Não! Seremos lembrados como heróis Por que quem? somos. Por Eu quem? chego bem pertinho do Assim. Westminster. Chego bem pertinho do Surinugi, assim. Quem você deixou pra trás pra contar a história sobre você? Assim que eu sair daqui. Olha, Você tem essa esperança? não é esperança não, esperança era outra. Aqui, ó, é vontade. Vontade. Objetivo, que chama, objetivo. Bem, vamos procurar essa tal criatura divina. Talvez ele possa nos ajudar. Procurar. Vamos. Engraçado é pensar num gatinho fazer isso aqui, assim, né? Vamos dizer. Ele faz com as patas, assim, né? Com as patinhas, assim. É tipo...
É. E até esses dias eu achava que era um humanoide. Ai, meu Deus. Não, Ai, cara. Eu Não, joguei errado o tempo todo. Ok, é um gatinho ok. que tem um humano que fala por ele. É isso. Certo. Gente, Certo. eu não entendi. Vocês vão atrás da semidivindade ou vocês vão atrás do avatar do deus? Semi-divindade, né? semi-divindade primeiro. pra ver como Parece que mais é. fácil. Parece mais fácil. Parece, né? Parecer é maravilhoso. É só semi. Semi é bom. Quando vocês caminham sem segredos quanto a isso. O tempo sem cura aqui, ele nem avisa, né? Nem dá indícios de sua chegada. Ele está ali o tempo todo. Ele pouco afeta vocês daquele mesmo jeito que afetava antes, mas ele fica reconstituindo e destruindo a cidade, né? Eu acho que o efeito do sem cor, sem emoção, está para todo canto. Por isso vocês estão vendo os sentimentos de vocês se revelarem, né? Pela cidade o tempo todo. A solidão, medos de vocês, né? As questões antagonistas que revelam suas fraquezas, seus medos. E vocês vão caminhando por essa cidade onde existem outras criaturas. Eles olham para vocês. As criaturas aqui são chamadas de cidadãos sem alma, né? São cidadãos sem alma. E eles olham, levantam aqueles olhares vazios, as olheiras profundas. Podem ter humanoides, não só mecanismos violentos. Ninguém acena, ninguém comenta. Ninguém responde a exatamente nada. Eu acho que é isso. É uma cidade sem resposta. É São Paulo. Pra quem quer que vocês acenem, tem. Cara. Exato. É São Paulo às 5 da tarde, a galera quer voltar pra casa. É isso. Cagaram pra você. Beleza. Tinha que tocar a musiquinha do criolo aqui. Não existe amor em SP. Vambora. Vocês alcançam o caos revestido de possibilidade. É como se ele fosse um grande profeta. Ele fica em algum lugar. Ele literalmente nem parece ter um corpo assim. Parece só não é semblante, uma silhueta. Parece só uma silhueta. E uma série de criaturas em volta dele, paralisadas, completamente paralisadas. Parece que cada dom que ele concede é real, perfeito e verdadeiro. No entanto, para aqueles que merecem, cada penitência é terrível e, no entanto, suportável. Vocês enxergam uma sombra de uma cidade, de um tempo em que houve alguém, de um momento em que existiam indivíduos e vida. Mas, de fato, apesar de todos os dons concedidos pelo caos, nenhum deles parece vivo. É isso. Como que vocês abordam? O que vocês falam? Qual é o grande objetivo de vocês? Essas criaturas que estão ao redor dele impedem a aproximação? Eles estão muito aglomerados ou dá para ir por entre eles? Dá para ir por entre eles se você quiser, pelas laterais. Eles estão. É quase. O cara nem tá falando, né? Não sei se é um cara, se é uma mulher, enfim. Ele tá paralisado e não parece que eles estão dialogando entre si, inclusive. Eles chegam, alguma coisa acontece, alguns ajoelham, botam as mãos na cabeça, outros ficam paralisados, alguns olham e saem andando assim, completamente robotizados ou lobotomizados, se você preferir. Mas não parece que eles estão impedindo o acesso de vocês. Uhum. Eu vou entrando no meio do povo até chegar numa distância assim que eu não precise gritar para ser ouvido. Certo. Sorinug, Sr. Bigodes. Eu também vou entrando, observando as pessoas, tipo, pra ver se eles não vão ter nenhuma reação enquanto a gente passa. Ó, caro Lorde Felino, ninguém pra te adorar neste local.
eles nem ligam pra sua presença. Seu humano está indignado, mas ele nem fala, né? Pra que falar? Ele é desnecessário. Sorinug também carrega o seu Ashminter, né? Por entre as pessoas. E vocês se aproximam. Ele não fala mesmo, mas é como se se a voz dele se projetasse dentro da mente de vocês. Oh, aventureiros novos. Há quanto tempo não vejo uma viva alma aqui? Ah, posso sentir os seus medos, o que desejam? O que desejam vocês? E aí é a pergunta para cada um, né? Uhum. Eu falo, viemos aqui para entender um pouco mais sobre o tempo sem cor. Ah, é claro, o tempo sem cor. Mas que tempo? E que cores estamos falando? Não tem cor, é sem cor. Vejo, nada tem mesmo. Tipo essa cidade, assim, meio descolorido mesmo. Mas ela parece tão colorida pra mim. Tão bela, tão magnífica. Mas ela não é, né? E é sobre isso que Entendi, nós... não dá... Mas ela não é magnífica. É o fim. E a gente veio até o fim para entender sobre isso que está acontecendo, que está roubando tudo, roubando a cor desse mundo. Enquanto você diz, parece que ele tá num momento muito diferente do de vocês. E vocês falando, e essa silhueta parece maravilhada com o tempo sem cor. Com o tempo sem cor, não, perdão. Com a cidade negra, olhando pros céus. E de repente ela muda completamente e totalmente desesperada. Ela diz pra vocês: ajudem! Façam tudo o que puderem! Por favor, não desistam! Tudo está arruinando! Maldito tempo sem cor! E depois ele volta. Mas que belo dia, não é? Finalmente um dia de que os dons se revelem, todos os desejos sejam alcançados. Eu olho pro Sorinug e pro Fantoche, tipo assim, bem caótico, né? Achei meio esquisito. Bom, mais uma decepção nessa cidade de porcaria. Nenhuma novidade tá aqui. E sobre o tempo sem cor? Você tem alguma coisa até aqui. Você tem alguma coisa a ver com Vocês isso? procuram respostas? É. A ver com o tempo sem cor? Se eu tenho algo a ver? Não, eu não tenho nada. Isto é um defeito. Isto é um erro. Isto é um vírus. Uma doença, talvez. Mas quem o causou? Quem é que sabe? Ninguém nunca chegou até o final do caminho. Todos param aqui, exatamente neste lugar. E qual é o final do caminho? Eu achei que esse era o fim já. Me disseram que era o fim. Mas eu disse que tinha uma saída. Eu disse que eu ia voltar. Voltar? Pra onde? Pra que lugar? Não existe nada depois da Cidade Negra. Bem, se a Mas gente voltar por onde a gente veio, existe sim. Antes, chama antes. Aí ele olha pro lado pra onde vocês vieram e falam assim: não, Lorde Felino, veja com seus próprios olhos. Não existe nada. Eu olho assim, tipo... Ok. O que você enxerga é um efeito do tempo sem cor, assim. Parece que vocês estão em Silent Hill, de repente, assim, porque tem aquela neblina, aquela névoa densa, intransponível, que revela que ali é o fim, sabe? Não existe algo depois. Bem, se não existe... Sem retorno, Lorde Felino. Sem retorno. Se não tem retorno, então a gente vai em frente.
E não me venha dizer que aqui é o Ah, fim. sim, claro. Você disse que não é o fim. É claro, vocês buscam por respostas, eu posso dá-las a vocês. Mas para todo dom, para todo benefício, há uma penitência. Vocês estão dispostos? Mas pera. Você disse que a resposta estava na frente, teríamos que continuar andando o caminho. E agora você tem as respostas. Então eu tô confuso. O Eu tenho Westminster também não algumas. te entende. Eu tenho algumas e eu digo que o final de seu empenho está ainda assim no caminho à frente. Mas é melhor irem bem instrumentalizados, porque vocês irão se decepcionar. Mas? Vai, manda. Eu pago o penitência. Sim! Sempre é possível se decepcionar mais, Lorde Felino. Sempre é possível. E aí muda de novo. Me ajudem! Tudo acabará em breve! Todos nós vamos definhar fora do tempo! Tu vê assim que o Lorde Felino ele tá desconcertado, assim, ele tá tipo, eu não vou mais ter servos, como assim? Eu não posso voltar? Eu falo assim, manda. Eu guardei altruísmo aqui pra receber, vai, penitência. Manda penitência. Só que manda a resposta primeiro, vai. Eu já tô no clima. Seguinte, caro fantoche, você tem uma escolha importante para fazer. Ele realmente vai entregar para vocês, mediante uma penitência que, em termos de sistema, é bem grave, tá? Mas a grande questão é, eu vou tirar as físicas, né, os atributos físicos, e vou perguntar o que você quer. Ele te oferece 3 coisas. Ele te oferece, de fato, respostas para suas dúvidas pessoais. Ele te daria o caminho para a tua missão pessoal, mas você perderia algo muito valoroso. Você perderia algo relacionado à tua alma. Ele te oferece uma resolução para os sentimentos, para os afetos, para as emoções, em troca de alguma penitência em inteligência. E por último, ele diz que você tem que esquecer isso tudo de caminho, de resolver tempo sem cor, em troca de carisma, e ele te daria uma boa vida. O que você escolhe? Meu caminho pessoal, minha meta pessoal, entra aí as respostas do tempo sem cor. Sim, né? Sim. Então, eu troco a minha imortalidade, né? Pelas respostas. Esse é o meu último. Que bonito. Que bonito para um Ultra. É basicamente um humano trocar anos de vida, né? Tá chegando, vai acabar. Faça o seguinte, meu amigo fantoche. Você vai jogar um D10 e o valor que sai no dado é o que você vai perder de aura. Eita, nossa. Eita, nós. Dá pra ser negativo ou não? Vai lá, O mínimo é 0. Dá, você vai ficar bizarro, mas dá sim. Nossa, o que é aura negativa aqui nesse... Nossa, 6? Meu Deus. Menos 13 de aura. Então eu vou dizer pra você que você vai ter que interpretar o que é aguentar o dobro de punição, né, na alma, diretamente. Assim, você pode dizer que sua alma foi golpeada, que você vai ao chão. Vou deixar contigo pra você pensar em como vai ser isso, como é que é essa perda de mortalidade para um Ultra. Mas primeiro eu vou te dar as respostas, porque é o que ele faz, tá? Você vai continuar, o seu personagem não morre por ele ter chegado a menos 3, mas ele fica completamente debilitado neste ponto, né? Faz o seguinte, me faça uma boa pergunta e eu te dou uma boa resposta. Eu queria ver a galera que tem as caixas aí ajudarem o cara que perdeu 6 de aura aqui. O cara falecido, quase falecido, entregou a mortalidade dele. O Zé tá no grupo do patronato aí, hein? Se pedir com carinho lá, a galera ajuda.
Posso pensar? Pode fazer a ação de outra pessoa e eu... Pode, eu não sei se mais alguém vai querer ainda fazer uma troca. Vocês vão querer? Eu até quero, eu só tô pensando o que eu posso. O que o Lorde Felino pode dar. Eu já perdi tudo. Sorinugi, ele te faz uma proposta. Vejo que você carrega consigo uma bela relíquia do há muito, muito tempo. Eu abraço. Westminster, é claro, eu reconheceria. Eu reconheceria em qualquer lugar, qualquer tempo. Me dê o Westminster agora! E eu te revelo o que você quiser saber. O Westminster? Olha pra ele assim. Em troca do que eu quiser? Eu quero 2 Westminster. Eu abraço mais forte, assim, ó. O Westminster está comigo há tantos anos. Ele é como se fosse meu irmão. Eu jamais daria meu irmão. Você já fez coisas piores, Sorinugi. Pior? Não me lembro de nada pior. O Westminster, assim, foi um carinho nele. Assim. Você é um mentiroso. Vai. Eu tenho que concordar com ele. Eu aponto assim, eu tenho que concordar com ele que eu já vi algumas coisas estranhas. Sorinugi, depois de você dizer que nunca viu coisa pior, ele tira de você a tua pior memória. Vai lá, qual foi a pior coisa que Sorinugi fez? Vai, cadê aquele psicopata maravilhoso? A pior coisa que o Sorinugi fez? A mais vil, cara. Vil, assim. Perversa. Qual foi? Será que ele considera alguma coisa Pra perversa? gente sair daqui preso, cara. Vamos. Nossa, eu achei que o Sorinugi tinha feito... Né, que era... O pior foi ter ganhado compaixão. Calma aí. Deixa eu pensar aqui. Já deixei 2 Cara, que pensando. difícil, Vamos lá, velho. Senhor Bigode. Nossa, então... Eu tô aqui, ó, tá aparecendo a fumaça aí na... Caso a gente queira seguir, a gente pode seguir ou você não permite a passagem? Só por curiosidade. Claro, o caminho é livre, viajante, habitante, as terras do arco-íris não pertencem a ninguém. E aí ele muda de novo, né, naquele aspecto do tempo sem cor. E ele começa, é perigoso demais, não vá por nada neste mundo, não vá. Por curiosidade, você vive aqui há muito tempo? Desde o começo dos tempos, mas o que é tempo nessa altura do campeonato, não é mesmo? Eu mesmo não me lembro se comecei ontem ou há muito, muito tempo. E apesar disso, apesar dessa voz, com toda essa entonação e essa ênfase, a silhueta fica paradíssima. O Sr. Bigodes, ele vai andando assim ao redor, olhando, tentando ver se mais pra frente, assim, parece ter alguma coisa ou também tá com névoa, assim. Não. Assim, você vê um caminho que desemboca, ele vai descendo assim, como se fosse um morrinho, e ele desemboca onde fica o fim de tudo, provavelmente esse avatar de divindade que chama Recursões Infinitas do Real. Eu olho assim, senhores. Eu adoro esse jogo só pelos nomes. Senhores, então, vamos continuar aqui, vamos em frente. O que é que vocês acham? Só um momento, eu tô pensando no negócio aqui. Peraí. Vai ganhando tempo, seu Bigode. Vai ganhando tempo aí. Tá, caso eu não tenha nada
para dar em troca o que me seria tirado, só por dúvida. Você me tiraria alguma coisa? Como assim, caso você não tenha nada? Ele tá tirando atributos dos personagens, né? Algo etéreo, não precisa dar um item pra ele. Você precisa falar, tudo bem, vai. Deixa eu te dar o que eu tenho de melhor. Leva embora. Aquele o gato já perdeu todo. Você viu que um D10 é pesado, né? Um D10 é doído. Arde na alma. Né? Mas ele fala, tudo bem, eu negocio com você. Me dê o seu humano. Ele olha ao redor assim. Não tem outros humanos aqui. Você está dizendo que eu vou ter que andar por conta Eu própria? sei! Com as suas próprias patas, cara, Lorde Felino. Você mesmo acabou de dizer que lá pra frente é perigoso. Eu preciso dele até lá. E tu percebe que ele mas tá o assim. humano um não vai te pouco- ajudar. Não precisa me ajudar, ele tá aqui pra me servir. Você calou o cara, tá bom. Você calou, você ganhou, tudo bem. É que... É a minha proposta, agora é com você. que ele... Percebe que ele tá um pouco assim incomodado, tipo assim, meu humano, não vou me livrar do meu humano, eu não posso voltar pra arranjar mais humanos. Ele tá muito... Eu não encontrei um único humano nessa aventura pra poder aumentar o meu número de servos. Não tem, todos eles estão sumindo e morrendo. Um milagre que o seu não tem ainda. Eu tenho uma pergunta. Eu tenho uma pergunta pra fazer. Chegou, Amém. vamos lá, cara. Vamos ver o quanto vão quebrar minhas pernas agora, vamos lá. Nesta cidade, aonde é a origem do tempo e da cor? A verdade, ok? É que a origem do tempo e da cor é fora dessa cidade. No entanto, ela se encontra sendo como se fosse administrada por uma criatura, que são as recursões infinitas do real. Este avatar de divindade é quem filtra todo o tempo e toda a cor para que depois se deite por todas as terras arco-íris, todos os acontecimentos e as informações. Mas, porém, todavia, eu vou deixar você aprofundar essa pergunta um pouco, porque ela não é proporcional a menos 6 de aura, você vai tomar um prejuízo muito maior. Eu achei que Talvez um outro alguma cara- pergunta sobre essa criatura. Uhum. Tá, não, vai chegar, mas aprofunda um pouco porque Eu tenho. E como eu faço para ganhar a simpatia dessa criatura? você o livra. Agora ele respondeu, por isso eu vou fazer, né? Vou interpretar. Você o livra deste mal, desta disfunção que o acompanha e que fez com que ele não conseguisse administrar estes eventos todos. O tempo sem cor me parece ser uma coisa que advém dele, de sua dificuldade. E eu não sei o que aconteceu para que isso surgisse lá, mas o que acontece com o mundo quando os deuses se perdem em devaneios, eu não saberia dizer. Quando ele faz essa. Quando ele me dá essa resposta, vamos dizer assim que eu perco 6 de aura. É como se correntes saíssem do meu peito assim mesmo, correntes em forma de almas, e várias tonalidades de almas assim, representando cada corpo que eu já habitei, assim, e vem me prendendo, e sai do meu peito assim, entra pelo peito, cruza tudo, sabe, cruza braço, e eu fico meio que amarrado ali, com movimentos limitados. Eu nunca mais vou poder sair desse corpo aí, e por estar debilitado, eu acho que meio zonzo também, aquele negócio só vai me prendendo e eu vou caindo, desfalecendo. É isso. Este é o custo. A gente ouve as respostas dos outros ou cada um tá ouvindo na sua mente?
Vocês decidem se vocês fizeram uma conversa compartilhada, mas eu tô imaginando que sim, porque vocês foram complementando Sim. os dizeres dos outros, né? Sim, melhor. Ok. Você deu algo muito importante. Acontece. Não vou sair daqui mesmo. Eu pretendo sair daqui. Tô com o Surinogi. Aquele tipo assim, tu percebe que ele tá meio incomodado. Se ele olha ao redor, não tem humanos aqui. Mas você vê que a indiferença, ela pega tão forte que o cara lá, ele cai no chão assim, virou um Super Saiyajin ao contrário. Ele cai no chão e a galera vai. Rapaz, isso aí foi doído, hein? A gente viu muitas coisas. Vocês... Desculpa, pode falar. Não. Era só, a gente viu muitas coisas. Viu. Realmente viram. Vocês começam a perceber que quando o fantoche vai ao chão, aparentando assim, ter sido muito afetado por tudo aquilo, esses cidadãos que estão em volta, cidadãos sem alma, eles começam a olhar para o fantoche, eles começam a vagar assim, a caminhar na direção dele, querem tocar o corpo dele, vocês não sabem o que eles vão fazer. Eles não parecem pacíficos, mas não parecem hostis também. Ocorre que é isso. A falta de emoção e de reação deles torna o movimento deles imprevisível. O fantoche acabou de ir ao chão, então ele não vai ter resposta. O que vocês que estão em pé vão fazer? O que tá acontecendo aí? Nossa, eu perdi, desculpa. O que rolou? Eu tô viajando aqui, ó. Nossa, cara. Eu tava na minha memória aqui, ó. Pensando aqui. Não, pera. Sorinogi, os caras estão vindo ali. Eu aponto assim. Caras? Tem caras aqui? Eu vou olhando. Olha em volta. Essas criaturas que estavam em volta ali deste profeta, dessa semidivindade, eles estão caminhando agora na direção de um fantoche que está caído no chão. E eu disse que a falta de emoção deles não permite que vocês antecipem. Eles vão ser hostis, eles vão ser pacíficos. O que eles vão fazer? Então, o que vocês vão fazer? Eu vou em direção à entidade, ao semideus. Ok. A silhueta, né? A silhueta, sei lá, tá próximo ali, dá pra enxergar, né? Sim. É alcançável. Dá pra ir até ele também. Tá, então eu vou até lá enquanto as criaturas estão andando em direção ao fantoche. Sim, você chegou bem próximo. Eu quero olhar bem assim. Eu vejo alguma cara, alguma coisa. Nada. Quantos são aí dentro? Quantos de vocês? Infinitas vozes respondem na sua cabeça. Infinitos. Infinitos, então não tem fim. É isso? Não tem começo? Ou tem um começo? Começa a andar em volta dele assim. O Westminster tá curioso pra saber. E esses que estão em volta aqui, eles te obedecem? É como se fossem zumbis? É isso? Eu não tenho servos. Nenhum deles me segue. Eles apenas recebem dons e cumprem penitências. Segura aí. Sr. Bigodes, o que você faz? Eles estão lá tocando o corpo do fantoche. Eu vou em direção a eles curioso, assim, tipo... Eles não parecem reagir quando, tipo assim, olá? Eles parecem reagir, não? Eles te ignoram mesmo, mas
estou te dando a oportunidade de agir antes deles, então nada neles revela qual é o Nada neles movimento, revela. entende? Não. Cara, eu vou me aproximar deles, tipo assim, até com um aspecto um pouco hostil, assim, tipo, olhando. Mas só olhando. Você levanta, né? Enche os pelos assim, né? Uhum. O rabo desse tamanho, né? É aquele tipo, É. até um pouco assim hostil pelo falta de interação. Tipo assim, como assim? Sim. Você se prepara, vamos dizer assim, né? Uhum. Eles seguram em partes do corpo do fantoche e você vê que cada um deles começa a agora sim puxar para um lugar diferente, em uma direção diferente, mas eles não reagem emocionalmente, Uhum. entende? E é isso. E eu vou eu vou fazer uma rolagem aqui. É só, meu caríssimo fantoche. Este é um dano, porque você não tem defesa contra isso. Mas o dano não significa necessariamente que você foi partido ao meio ou em vários pedaços. Só que seu corpo ele tá tendo que resistir a esse movimento, ok? Uhum. Então vamos lá. Ah, droga, ainda não aprendi a jogar o Roll20, que difícil, né, cara? Barra R. Aí. 12. Sim, 12? sim. Você recebe 12 de dano. Seus músculos começam a distender de tal forma que começa a doer bastante, assim. Algumas partes das suas articulações, elas já imediatamente começam a rasgar ou quebrar, enfim, dependendo da tua carapaça, de como que ela tá saindo agora. Você tá com corpo humano mesmo, humano? O corpo que eu habitava agora é o meu corpo mesmo. Ok. Então eles começam a rasgar já nas suas articulações assim, puxar com muita força. Por sorte, nenhum deles puxou tua cabeça pra cima, mas estão te puxando com muita força. A partir do próximo turno você pode agir, desse turno agora você pode agir. Mas como você tomou um dano muito alto, né, eles só te deram dano de uma vez. Sr. Bigodes, segura aí, Sr. Bigodes, segura aí, fantoche. Sorinugi, Uhum. e aí, o que você pergunta? Eu tento tocar nele, assim. Você tem um corpo? E eu ponho a mão, assim. É como se você tocasse um espírito, né? A sua mão vai por dentro e atravessa. Não. Interessante. Eu olho pro Westminster. E olho pra ele. Você não tem, por acaso, interesse de me acompanhar? Você vai ser. Até ali. Só até ali. Até o fim da cidade. Vamos. Eu abro a portinha do Westminster assim, ó. Entre. Vamos. Venha por conta própria. Não imaginei que ninguém fosse seduzir a semidivindade. A semidivindade no livro tem nível de desafio 17. 17. Joga um teste de carisma aí. Te aconselho a tirar um 20, mano. Um 20, cara. Me aconselha a tirar um 20, entendi. Chama no 20 aí que ele vai falar: oh, sim, é claro. Por que não tomar um café ali dentro? 14. Não foi 20. Foi 14. E carisma eu tenho 2 só. Você abriu a porta do Westminster, ele faz um movimento com a mão e fecha. E aí ele diz: saia daqui. E é intimidador. Intimidador. Ele não tem teste pra isso, porque ele tem nível de desafio 17, é isso. Ah, ele é uma. Só de eu jogar só com o nível dele aqui, ele já provavelmente te vence. Então, só pelo atributo dele, ele já te intimidou muito. Cara.
Eu vou Eu te Ó, o acho- Bergotti é tá porque essa perguntando divindade, se ela- alguém precisa de ajuda aí, hein? Tem alguém sendo. Podia trocar por um sucesso crítico aí, hein? Hein, Bergotti? Isso ia ser Porra. engraçado, hein? Nossa, ia ser bacana, hein? O Castas chegou a Bergotti? repensar toda a vida dele agora. Bergotti. Eu peguei no celular aqui e desejei que o Bergode não entre. Não, mentira, né? Ia ser muito interessante, de fato. Sucesso crítico ia ser maravilhoso agora, hein? Ele resgatou uma dica pra galera aí, a princípio. Vamos ver se ele vai ter carta pra isso. Mas ele perguntou ali, ó, fui invocado, o que precisam? A gente precisa bater usou a a meta. carta? Não entendi. Ainda não. Mas ele perguntou o que a gente precisa. Eu preciso tirar um 20. Falha crítica eu não vou reverter. Não é falha crítica, não. Não é cara. falha crítica, ele só falhou, mas ele precisava de um sucesso, entendeu? Crítico. Crítico, É. crítico. Mas ele perguntou o que a gente precisa bater a meta da segunda temporada. Pode Chama continuar aí. todos os seus contatos aí, Pegue um manda a sucesso galera. crítico. É isso, cara. Aqueles. Se a gente sobreviver, né? Segura aí. Eu vou pro Sr. Bigodes. Sr. Bigodes, Fale. como é que você age? Cara, eu vou atacar. O Sr. Bigodes, ele tá um pouco irritado pelo fato de ele ter sido ignorado. A cidade inteira, ele tá tipo assim. Foi. Bearworld quer dar ajudinha para quem precisar. Não, isso não vai ajudar ninguém. Vai ajudar agora o Bigodes, talvez. Ele deu uma ajuda simples, tá? Eu puxo meu É rifle. mais 2, ajuda simples, é vantagem. É o que tu quiser, né? Tem 4 níveis de ajuda, daí tu tem que dividir sempre as ajudas aí. Opa! Troca um Bearworld quer que a ação de para quem precisar seja um sucesso. Ah, mas é sucesso só. Sucesso é sucesso, não é sucesso crítico. Me deixou animado aí. Pro Chita ele não tem. Bergode, Bergode. Meu amigo, os caras precisam de ajuda de peso aqui. Traz uma ajuda de peso, Bergode. É disso que eles precisam. Vamos lá, beleza. Uma ajuda simples. Sr. Bigodes, o que você vai fazer? Como eu É, disse, eu puxo. são 4 níveis, tá? Daí tu vê o que tu pode dar pra cada uma. Apareceu mais uma coisa. Você invocou um inimigo? Ele invocou o inimigo. Grande! Não só ajudou, como também Grande atrapalhou. Bergode. É isso, cara. Cara, agora, Bergode, você vai entender por que o tempo sem cor ele é maligno. Vai lá, Sr. Bigodes, o que você vai fazer? Cara, eu puxo meu rifle e miro no que tiver puxando ali, num deles que estão puxando. Pra ver se eles são atingidos. Eu tô. Eles têm. Faz ataque contra a defesa deles. Eles têm carne e osso, eles só não têm alma, supostamente. Uhum. Seria. Bearworld quer ver um gatinho. Tem um fácil aí, Zé? Alguém tem um fácil aí? Senão cata o meu aqui. O meu tá levemente. Tá dormindo. O meu tá lá embaixo, lá fora. Eu tenho, pera aí, eu vou pegar um aqui, ó. Eu tenho. Eu tenho um gato também. pra você. Aquele. Deixa eu trazer, eu tenho um gatão aqui. Aquele. Eu tenho, mas eu não ousaria acordar ele. Bergode, tá aqui, ó. Esse é o Dudu. Ele tem um nome de gente. É um gato super mansinho. Gente boa demais. Mais um gato ali. Ó, a galera toda mostrando o gato. Vai lá, Dudu. Obrigado. O gato é tipo assim, mas me chamaram aqui pra defender o Lorde Felino? Será que é isso? Vamos lá. O gatinho, mano. É. Nem se incomoda, velho. Faça o seu movimento, Sr. Bigodes. Solta os dados na mesa. É só Vamos D20, ver o né? seu sucesso ou fracasso. Não, é o D20 mais uma perícia relacionada ao que você está fazendo, mas no seu caso, rapidez. Esse gato que vocês viram foi o Hector Bonilha. Aí. Não tem ninguém ferido. Ah, não, tem o fantoche, tá quase morto, não tá? Tomei 12 de dano, eu tenho 32. Cara, né? o fantoche tá. Posso usar química pra atirar? Não. Você vai usar alguma bomba? Você vai jogar uma bomba neles? Alguma coisa, uma produção química? Eu poderia? Jogou a pólvora e jogou fogo depois? Você tem química, você que manda. É, então eu vou usar química. Eu vou usar.
Beowulf decidiu curar Fantoche. Curou quanto? Castas. Vai fazendo um teste um D10 aí. Um D10. Curou um D10? Vamos lá, olha. Isso. Um D10 é um valor alto de cura. Opa! 23. Não, foi 7, pô. 23, Sr. Bigodes. Uhum. 23, você... Como é que foi? Que bomba que você jogou? Que produção química foi essa que você jogou? Me conta. Cara, eu puxei ali algumas coisas que... Parecia assim um vidrinho com um líquido estranho dentro, assim. Um vidro bem fraquinho que quando eu jogo, ele se quebra em cima de um dos que tá puxando. E é um ácido. Então, além de queimar aquele que ele tinha tocado, o vidrinho foi soltando líquido no meio do caminho e já queimou uns 3. 3 dos 4 que seguravam ele soltaram imediatamente, com metade do seu corpo derretendo, eles caem se estribuchando no chão. E 23 é muito dano, cara. 23 quase mata um player de nível 5. Fantoche, imediatamente o tempo sem coragem em você, e você volta no tempo, que foi a cura do Bergode, você volta no tempo em que você não tinha sido extensamente puxado, então um deles tá te puxando só, mas te machucou muito menos, né? Você curou 7 de 12, só 5 de dano. A ajuda que eu te dei do Bergode, vale lembrar, foi esse efeito que o seu dano ele foi se prolongando para outros, uma coisa de UVG mesmo, tá? Uhum. Sim. Beleza. Enquanto isso, Sorinug, peraí que ele queria que o bichão brabo aparecesse. E o bichão brabo apareceu. Ele pediu pra você sair. O que você faz? Eu vou andando, porque eu vejo a movimentação lá embaixo agora, né? Mas não antes de dizer, convencido de merda. Aí eu ponho assim, ó, nas costas e vou andando em meio à multidão lá, em direção eu tô vendo o gatinho lá, só jogando as bombinhas, dando uns pulinhos com o rabinho grosso, assim. Eu vou lá em direção a ele, ver o que tá pegando ali. Quando você sai, qual foi a frase que você disse? Como é que foi? Não sei o que lá de merda? Convencido de merda. Convencido de merda. Você andou aqui, ó, voltando pra trás, ó. Ficou na frente da semidivindade de novo. O tempo sem coragem te trazendo. E se você queria ver o vilãozão Bergode, aí está. Este é o tempo sem cor. Quando você aparece, parece que simplesmente você acabou de dizer convencido de merda na frente dele, fazendo com que ele acreditasse que a intimidação dele não funcionou. Então ele acredita que ele precisa ter um comportamento hostil contra você. E eu vou atacar contra a sua CA, ok? Aham. Eu não sei se eu... Vai que eu tiro um no dado, né? Vai que eu tiro um. Vou jogar o D20 só. Vai que você tira. 6. Não tirei um no dado. Então o seu dano vai ser menos um D10 de aura. Pode rodar. Nossa. Ele simplesmente faz, eu mandei que saísse. E ele passa a mão de novo. Essa silhueta. Deu 9. Nossa. A cara do Zé foi muito boa. Foi uma destruição realmente grande. Como é que você toma 9 de dano, né? Você fica com menos quanto de aura? Menos 4. Diz pra gente, como é que foi isso? Não faço nem ideia de como que é tomar dano de aura, né? É a assim, punição pra pergunta. alma. O que ia ser a pior punição pra alma do Surinugi? Então. Já é último dia de jogo, né? É isso, então. O Surinugi, ele necessariamente ele não perde na verdade. Eu não perco força física ou muscular ou fico no chão, mas parece que o Westminster cresce e ele cresce e aqueles 3
espíritos magníficos que eu aprisionei estão agora livres. Não, não, em mim não, em mim não. E eles, é como se eles me atacassem e viessem pra cima de mim e me puxassem pra todos os lados, querendo arrancar os pedaços do meu corpo, da mesma maneira como fiz com eles. Certo. Sr. Bigodes, você percebe que o último dos cidadãos sem alma, que ele assustadíssimo, assustado, no entanto, sem nenhuma expressão, né? Ele simplesmente solta, e aí ele sai de perto, se arrastando assim, o máximo que ele pode, sai, os outros também saem, todos eles fogem de vocês, porque vocês são assustadores, né? Sinceramente, são os heróis mais anti-heróis, ou os heróis mais vilões que existem. A gente que se diz herói e taca bomba de ácido nos outros é complicado, né? Eu olho assim Então, pro fantoche. você percebe... Desculpa. Não, pode falar. Eu só ia dizer que você percebe que os cidadãos eles já não estão mais em volta do profeta, e o próprio profeta, por efeito do tempo sem cor, se esvai. Você olha pro lado, fantoche caído no chão, com a punição da alma. Depois você olha pro Sorinug ajoelhado assim, em volta do relógio, também da mesma forma. Eu olho assim, eu tô mais próximo do fantoche, eu dou uma cutucadinha. Tá vivo ainda? Sorinug? Não, não! Tire-os daqui! Tire-os daqui! A gente vê esses espíritos ou é só na cabeça dele? O que você acha, Sorinug? Eles veem esses espíritos? Deixa eu ver. Eu acho que sim, né? Eles têm necromancia, né? Eu acho que sim. Não, eu acho que não. Eu acho que não. Eles não veem. Não, é tudo muito teatral, quase. Ok, não vem. O que vocês acham de a gente continuar? É melhor mesmo. Totalmente sem vontade nenhuma, sabe? Sim, Porque dá pra sentir que é isso. Menos 3 de aura, tá ligado? Não tem. A alma já não existe mais ali. Tô robótico ali. Como a gente não está vendo nada com relação ao Sorinug, a gente olha e tipo... Quer dizer, eu olho e tipo... nada diferente. Vamos indo então. Deixa ele aí. Deixa ele aí. Filho da puta. Deixa ele aí. Ai, meu Deus do céu, viu? Eu tô lá. Mas, Alexander, eu nem te contei do dia, eu nem te contei ainda, nem te contei a sua história, como foi maravilhosa, não. Como fui benevolente com você, seja benevolente comigo também. Seja benevolente comigo. Seja benevolente. Lembra daquela família? Lembra? Eu cheguei andando muito calmamente, andando quase que escondido, furtivamente. É lógico que o Westminster quase não proporcionava qualquer tipo de furtividade. Olha o tamanho dele, que agora está muito maior. Não quis ofendê-lo. Cheguei carregando o Westminster e abri a porta daquela casa. A casa estava quase em ruínas, mas sabe-se lá o que podia encontrar lá dentro? Lembra-se, Alexander, lembra-se? Ouvi vindo do porão aqueles gritos, aqueles gritos de dor, de horror. E
obviamente conduzido até lá. Quem mais não iria, não é mesmo? Tantos gritos de horror, tanta dor, tanto sofrimento, é lógico que eu iria até lá. E eu fui, Alexander, e eu fui. Abri a porta devagarinho. Você estava de costas. Alexander, você estava de costas para a porta. Deixou a porta aberta, olha só, deixou a porta aberta. Não imaginava que alguém mais fosse chegar, não é? Todos deitados, amarrados na mesa. Eu me lembro da mulher, ela estava grávida, é isso? É isso, ela estava Alerta de grávida. gatilho. Não, De pode gatilho. continuar, só tô avisando a galera tá. aí. Tá, desculpa. Não, pode continuar, só. Mas ainda assim, você não deixou de fazer o que fez, não é? Mas eu lembro que eles ainda estavam vivos. Só encostei minha espada em você e você não pareceu gostar. Ajoelhei, coloquei você de joelhos na minha frente, a espada em sua garganta. Você implorava por sua vida, implorava por misericórdia, mas o machado na sua mão estava sujo de sangue. Ele tinha inclusive alguns pedaços do trabalho que você houvera feito no pai da família. Era o pai? Aquele era o pai? Não era o irmão mais velho, não era o pai, não é. Você implorou, disse que pagaria o que fosse preciso. E eu, benevolente que sou, poupei sua vida. Lembra do pingente? Eu levanto e mostro o pingente que tá com as cinzas da garota. Lembra esse pingente? Você que me deu. Qual é o nome do pingente mesmo? Eu esqueci. Aquele que abre assim e mostra a foto? Camafeu. É isso. Isso, Alexander, Camafeu. O Camafeu que você me deu me serviu muito bem alguns anos depois. Guardei o Camafeu e saí. Mas eu fiquei do lado de fora ouvindo a sinfonia de tudo que você fazia lá dentro. Ah, que maravilha. Você se divertiu, não foi, Alexander? Você se divertiu, não foi? Quando você estava cansado e terminou tudo o que tinha que fazer, estava exausto, foi quando eu voltei. Você nem viu, né, Alexander? Você nem viu. Eu voltei e com um golpe seco e único, indolor, arranquei a sua cabeça. Agora você está aqui no Westminster e eu peço benevolência, como eu tive benevolência com você. Você aproveitou, não foi? Deixei aproveitar. Agora não, me deixe aproveitar também. É isso, consegui contar os 3 das minhas almas que estão lá no... Só pra dizer, eu tava lá na frente já, assim. Tava andando lá na frente, lá. Bem, eu tava sendo carregado, mas eu tava olhando assim e pensando... Gente... Melhor... Isso faz parte da nossa equipe. Deixa ele aí. Eram memórias. Eu não tenho ideia do que essa galera pensa pra criar umas paradas dessas, sinceramente. Vocês são muito criativos, acho maravilhoso. Sorinugi, Westminster não parece responder, né? Você tá mais sozinho do que nunca. Você segue o caminho? Sem o Westminster? O que farei sem ele? Eu tento pegá-lo ainda, assim, levantá-lo e colocar nas minhas costas. Não. Venha, meu irmão!
Ele existe, mas ele não tem mais almas, né? Foi isso que eu entendi. Todas elas foram embora. Meu irmão. Teremos que preenchê-lo novamente. Eu abraço o Westminster assim. E eu vou andando. Ele fala Mas baixinho, assim. Ele fala baixinho, agora quase inaudível, né? Já não dava mais pra ouvir o Westminster. Ele precisa se alimentar, cara. Precisa de almas. E ali não tem, né? A única coisa que não tem ali é alma, Não né? tem. Não tem. Você tá sozinho, né? Você tá sozinho. Eu coloco ele Vamos nas lá. costas e vou caminhando. Caravana, nos encontramos no derradeiro momento. Quando vocês descem o final da incursão, realmente, o último dos caminhos, o que vocês percebem é que, né, no último cume, no último local em evidência da Cidade Negra, existe alguma criatura, ainda assim, ela tem várias possibilidades de formas, cada um de vocês enxerga de um jeito. Os menos vividos, como o Sr. Felino, que tem o Sr. Bigodes, desculpa, o Lorde Felino, que tem a vida mais curta ali, eles enxergam quase que uma silhueta humanoide, um corpo, dessa vez não uma silhueta, um corpo humanoide, porque a sua mente não é capaz de ter visto muitas outras coisas. Enquanto aqueles mais vividos, como o Fantoche, que é um Ultra, foi vivendo muitas vidas, já enxergam uma vida um pouco mais evoluída, um pouco mais de possibilidades. Assim como o Sorinug, que já coletou tantas almas de tantas criaturas. Vocês podem dar uma forma para esta divindade, né? Para esse avatar, na verdade, sendo mais específico. Recursões infinitas do real, o caos imanente na radiação vibrante, pulsante e ritmada. Ele é o último guardião da Cidade Negra. A manifestação atmosférica do avatar divino, do que quer que tenha criado essa cidade e boa parte das terras arco-íris. E muito diferente do que talvez se pense, ele é multicolor. Dele se esvai como se fosse um arco-íris de cores que se desdobram pelas costas da Cidade Negra, vão pro abismo, mas se repartem para todas as cidades que existem nas pradarias ultravioletas. O que vocês percebem... Quer ver um doguinho? Parei que eu Doguinho resolvo. já é mais difícil, deixa Parei com que eu você. resolvo, parei. Que Pode o meu é bem grande. Beleza. Vocês percebem que existe algo já, é muito visível, diferente naquela criatura, porque deveria haver uma continuidade que não existe. Por vezes, dessas multicores, sai uma cor só. Finalmente o cachorro de verdade tava lá, né? Geralmente ele mostra um puff lá, sei lá o que é, o quadro, do cachorro. dela, Agora é o pô. cachorro mesmo. É porque tá frio e ela tá ficando dentro de casa, né, pô? Pô. Tá aí o doguinho, o Bergode. Tá aqui, velho. Que Pronto. bonitinho. Pode continuar. Ok. Vocês veem que por vezes sai uma única cor dele, ou de repente para de sair completamente. E essas vibrações, ou ausência da vibração, é o que causa em outros lugares este efeito conhecido como tempo sem cor. E é isso. O devaneio dos deuses, a abstração divina, provoca uma disfunção na realidade. O que quer que tenha causado isso, vocês não sabem o que, mas será, Fantoche, que agora você sabe como resolver isso? Não sei. Mas eu vou caminhando para aquela figura. Bem lentamente, bem sem vontade mesmo, os braços para baixo. Bom, olá. Uma voz etérea te responde, né? Não é a voz que sai dessa criatura, mas é uma voz que já emanou em algum lugar do mundo em algum momento. É como se ele roubasse a voz de alguém que disse exatamente o que ele quer dizer para poder te responder. E aí uma senhorinha te diz: olá!
está precisando de ajuda? Agora uma criancinha te responde: eu preciso de ajuda! Posso me aproximar? Oh, sim, claro. Aproxime-se, por favor. Eu vou andando, balançando assim mesmo. Me ensine. O que eu posso fazer por você? Isso é talvez uma doença. Ou alguma coisa muito pior do que isso. Desde que aquele maldito veio, enfim, roubou algo de mim. Eu não sei como resolver essas coisas. Dói muito. Talvez você possa me ajudar. Roubou algo? É como se... Oi? Assim, ele chega assim depois do fantasma. Roubou algo? Sim. A maldita desesperança. É ela. A grande vilã de nossas histórias. Será que até mesmo os deuses sentem desesperança? Impossível. Que impossível. Eu sinto desesperança. Então, me ajudem. Por favor, me ajudem. Como a gente pode te ajudar? Ele revela pra vocês, assim como aconteceu com vocês, uma memória fora do tempo chega, né? Então se esvai do corpo dele, das recursões infinitas, e mostra pra vocês como se alguma outra entidade tivesse vindo ali, enquanto ele estava trabalhando, enquanto ele estava sendo uma divindade, e separando, administrando muito bem as coisas. Essa tal de desesperança chega até ele e coloca dentro de como se fosse uma programação, porque tudo ali, lembrem-se, é um mevo, é um mecanismo violento, é uma entidade biomecânica. É como se alterasse a programação dele para que ela respondesse a questões que não têm resposta. Então, provoca uma disfunção, um erro, um vírus, uma doença. É isso. Às vezes, deuses ficam confusos e eles agem de uma forma completamente questionável para poder sanar as suas dificuldades. O jogo foi escrito por Schopenhauer, eu tenho a sensação. Eu vou me aproximando cada vez mais, assim, desse deus aí. Por isso tanta desesperança, né? Tá explicado agora. Esse é um mini puzzle. É porque a gente tá na reta final da reta final. E não, eu disse, não adianta a gente ter uma super ficha se o grande esquema aqui é vencer na base filosófica, né? Existem 3 questionamentos a serem respondidos. E basicamente a gente pode dizer que vocês conseguem reprogramar este mevo com base na solução dessas questões. Vocês estão prontos? Não. Bora então, bora. A gente Bora, tem episódio, vai aí que tamo junto, tô brincando. É como se uma música tocasse, Sr. Bigodes, mas uma música completamente descompassada. Você vê nessa música se formando toda a história da humanidade, inclusive a história que vem antes do há muito, muito tempo. Mas essa música descompassada, ela o é dessa forma porque ela existe em momentos de paz, momentos de guerra da humanidade. Ela acontece com alguém tentando compreender o que era aquilo.
No momento de maior bondade de alguém, o ato de violência sempre interrompe. Enfim, o grande questionamento que vem para você e da tua profecia fora de tempo, inclusive, é: o que seria a harmonia? Valendo entender que, respondendo a essa pergunta, é como se ele voltasse a agir em harmonia com o tempo e com as emoções. Ele perguntou pro Fantoche, é isso? Essa é pro Sr. Bigode. Ah, pro Sr. Bigodes. Obrigado. Tá. Um mesmo questionamento se esvai para você, Sr. Sorinugi, e que também tem muito a ver com a vida desta divindade. Ele te pergunta: é possível reverter a entropia? Eu sabia que ia vir essa pergunta. Ah, cara, eu gosto de Isaac Asimov, pelo amor de Deus, né? Por último, Fantoche, talvez a pergunta mais simples e mais difícil para você, e esta é, é quase de Goethe, no sentido da pergunta, né? Não que ela seja dita por ele, mas o que é a vida para uma divindade? Beleza. Todas elas agem como uma reprogramação. Vocês entendem dessa forma? Como se fosse um código reprogramador. Então, Tá. por favor, quem quiser que seja o primeiro. Aqui é a harmonia, né? Isto. Pro Sr. Bigode, a harmonia seria o fluir das coisas. O início e o fim, o andar ao longo do dia. A visão de harmonia dele seria a constância, o fluir. Então, é um julgamento sem ordem de caos e de... Quer dizer, sem ordem e sem caos. É o fluir das coisas independente do que elas aconteçam. Exatamente. Quando você diz isso, né, a divindade passa a não acreditar mais, então, que ela precisa de fato agir com nenhum tipo de ordem, talvez. Acho que a resposta, na verdade, ela é caótica, né? E isso reprograma o tempo sem cor. Isso faz com que as coisas comecem a ir, na verdade, não em uma só cor, não em cores erradas, mas em variadas cores independentes. Quero dizer que o seu efeito no mundo é de que as pessoas voltariam a ter as suas cores, as suas emoções de volta. No entanto, não seria incomum se elas viessem diferentes. Só em ordens diferentes. O importante é que elas viriam. Por alguma razão. Posso ir? E sim, Ou você vai falar uma coisa? eu não. Ah, tá. O Sorenug tá lá, cabisbaixo, olhando o Westminster ali vazio. Ele... Quando eu era apenas uma outra coisa que não essa maravilha que sou hoje, eu aprendi sobre uma coisa chamada sistema. Do mesmo jeito que tenho que reabastecer o meu precioso Westminster, não dá para desfazer o que já foi feito. Não há solução para a entropia. Mas tudo que é destruído com a entropia tende a voltar para um estado de maior organização quando
ele recomeça. Porque nada foi destruído. Só tá separado e jamais voltará a se juntar. Mas pode ser transformado em outras coisas. Westminster me ensinou isso. Muito sábio, Westminster, muito sábio. Ok. Com a tua resposta, ele compreende que os tipos diferentes de vida transformam-se após o seu iminente fim. E com isso, seria iminente que os Ultras, assim como o Fantoche, que eles se vissem fortalecidos neste próximo momento. Então eles estão sempre se transformando e transformando ao mundo à sua volta. A partir desse momento, uma guerra começaria onde os Ultras estão revogando mais poder. E eles estão conseguindo. Eu falo para ele assim, essa é uma pergunta difícil de responder, porque eu não sou uma divindade. O pouco que eu experimentei da imortalidade que um dia tive me dá a ideia de que para você que tudo cria, a vida não é nada, porque a vida é exatamente isso que você sempre fez, mas a vida passa a ser tudo porque sem você não existe a própria vida. Então, para você a vida é se manter sob controle e controlar as coisas. Tá porra. A vida é também sobre destino. Pois bem. Então ele diz: retomarei o controle, agora com uma voz que imaginem como se fosse... É uma voz fantasmagórica, não consigo dizer de um outro jeito, ela está muito além deste lugar onde vocês estão. É hora de retomar o controle. Vocês cumpriram o objetivo de vocês. Como minhas contrapartes, como outras vidas que eu programei, vocês conseguiram responder às maiores dúvidas que boicotaram meu sistema. E por este motivo, eu digo que os liberto para que voltem ao seu próprio tempo. Eu sabia! Você só disse eu sabia, Eureka! Eureka! Que voltem ao seu próprio tempo e ao momento em que estivemos todos unidos em uma única criatura. E quando ele diz isso, no momento seguinte, todas as memórias que tinham escapado de vocês, todas as emoções, é como se elas retornassem para dentro de vocês, recompondo, né, trazendo de volta a grande criatura que vocês foram um dia, completas por suas experiências, por todos os seus aprendizados caóticos, por todas as transformações que vocês passaram e que cumpriram com o destino de vocês. Agora vocês entendem que antes vocês não iam se lembrando de grandes eventos, porque vocês foram criados e programados para agir dali em diante. E as memórias que vocês conseguiam se lembrar eram algumas que eram criadas para que vocês se sentissem diferentes disso. E então vocês começam a voltar para o próprio tempo de vocês, onde finalmente vocês terão a vida livremente, sem as influências do tempo sem cor. Pelo menos por enquanto. Se vocês quiserem dizer alguma coisa, estas seriam as últimas palavras dos personagens de vocês, antes de desaparecerem da realidade.
No caso, a cidade tá se desmanchando? Só vocês. A cidade está como sempre esteve, mas sem a influência do tempo sem cor. Vocês estão se desmanchando. Foi uma boa jornada. Né? Eu me desmanchando assim. Queria um pouco mais, mas. Foi sim, foi uma boa jornada. Nem vi o tempo passar. Eu abro o Westminster, eu olho, ele continua vazio. Ah, não, você retomou as suas almas. Eu olho pra ele orgulhoso. Eu disse: a gente é família. Família a gente não abandona. Agora, vamos em busca do mais forte. E aí desaparece. Por último, assim, nos vemos do outro lado. E nesse cenário vazio, onde apenas a divindade é remanescente, ele olha para o vazio do fim dos tempos e do fim do mundo. Pronto para que recomeçasse alguma outra coisa, já que a vida não é fim, é transformação. Que o destino separasse alguma outra grande caravana para vir visitá-lo. Afinal, enfim, né? A vida é caótica. E eu finalizo aqui nossa campanha das pradarias ultravioletas, o tempo sem cor. Da história do Zé. Que nós Eu tava jogamos. lembrando disso, cara. Pois é, ficou bem assim, parecido. Não ficou igual, mas ficou tipo, teve um arco parecido, assim, né? O clima, né? No clima, com certeza. Esse aqui ficou um pouco mais homicida, mas talvez seja pelos jogadores. Pela presença de 1, 2 ou 3 ou 4